Imagine o seguinte cenário. Você ganha de presente o carro mais potente do mundo. Um motor V12, design aerodinâmico, tecnologia de ponta, um verdadeiro sonho. Só que tem um detalhe, você não recebe as chaves nem o manual. O carro fica na sua garagem, acumulando poeira, e pior, o motor liga sozinho em momentos aleatórios, acelerando e fazendo um barulho ensurdecedor no meio da madrugada. Ele se move sem direção, bate nas paredes e te assusta. Em vez de ser um presente, esse carro se tornou uma fonte de estresse e caos. Estranho, não é? Bom, essa é exatamente a relação que a maioria das pessoas tem com a própria mente. Você tem a máquina mais poderosa do universo dentro do seu crânio, mas nunca te ensinaram a pilotá-la. E por não saber como assumir o controle, você se torna um passageiro assustado, escravo dos pensamentos aleatórios que surgem e te levam para onde bem entendem. Veja, essa falta de controle não é culpa sua. Ninguém na escola nos ensinou a gerenciar nossos pensamentos. Aprendemos matemática, história, biologia, mas e sobre a ferramenta que usamos para aprender tudo isso? Nada. O resultado? Vivemos em um estado de piloto automático mental. São os seus pensamentos que decidem se você vai se sentir ansioso, procrastinar aquela tarefa importante ou duvidar da sua própria capacidade. Eles são como cachorros selvagens, sem treinamento, que latem para tudo, correm atrás do próprio rabo e destroem a casa. E você, o dono, fica apenas olhando, sem saber o que fazer, refém da bagunça. A verdade, diga-se de passagem, é que a maioria de nós passa a vida inteira sendo arrastado por essa matilha de pensamentos desgovernados sem nunca questionar. Quem está no comando aqui? Então, qual é a causa dessa desordem toda? De onde vêm esses pensamentos que parecem ter vida própria? De acordo com a ciência, nosso cérebro gera, em média, mais de 60 mil pensamentos por dia. Isso mesmo, 60 mil. A grande maioria deles é repetitiva e muitas vezes negativa. É um resquício do nosso passado evolutivo. O cérebro humano foi programado para sobreviver, não para ser feliz. Ele é uma máquina de encontrar problemas, de antecipar perigos. E se eu for demitido? E se ela não gostar de mim? E se eu falhar? Essa voz interna, que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, Default Mode Network, fica constantemente ativa, procurando ameaças. O problema é que, no mundo moderno, as ameaças não são mais tigres dentes de sabre, mas sim e-mails não respondidos e boletos para pagar. O sistema é o mesmo, mas o estresse é crônico, e as consequências disso são devastadoras, tanto para a mente quanto para o corpo. Quando você não controla seus pensamentos, eles controlam você. A consequência direta é um ciclo vicioso de estresse e ansiedade. Cada pensamento negativo dispara uma pequena dose de cortisol, o hormônio do estresse. Agora, multiplique isso por milhares de pensamentos por dia. O resultado é uma inflamação crônica no seu corpo, que pode levar a dores de cabeça, problemas digestivos, insônia e até mesmo doenças cardíacas. Mentalmente, você se sente esgotado, sem foco e incapaz de se concentrar. Você tenta trabalhar, mas sua mente está em outro lugar, revivendo uma discussão de ontem. Você tenta relaxar, mas sua mente está planejando catástrofes para amanhã. Sem sombra de dúvidas, ser um escravo dos seus pensamentos é a receita perfeita para uma vida de sofrimento e baixo desempenho. Bom, mas então como a gente começa a treinar esses cachorros selvagens da nossa mente? A primeira coisa que você precisa entender é que a solução não é lutar contra os pensamentos. Tentar não pensar em algo é como tentar não pensar em um elefante rosa. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Exatamente. Lutar contra um pensamento só o torna mais forte. É como tentar apagar fogo com gasolina. A verdadeira mudança começa com um passo muito mais simples, mas profundamente poderoso: a observação. Você precisa aprender a se separar dos seus pensamentos, a criar um espaço entre você, o observador, e o que a sua mente produz, os pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que percebe esses pensamentos. Essa pequena distinção é o primeiro passo para a liberdade. Aqui vai a técnica poderosa que eu prometi. Ela é simples, mas não se engane. Sua simplicidade esconde uma capacidade transformadora. Vamos chamá-la de técnica do cientista. Funciona assim. Toda vez que um pensamento negativo ou ansioso surgir na sua mente, por exemplo, eu vou estragar tudo na apresentação de amanhã. Em vez de acreditar nele ou lutar contra ele, você vai tratá-lo como um objeto de estudo. Você vai dar um passo para trás e apenas observá-lo, com curiosidade, como um cientista observaria uma célula no microscópio. Você vai dizer para si mesmo: olha só que interessante, minha mente acabou de produzir o pensamento de que vou estragar a apresentação. De onde será que ele veio? Percebe a mudança? Você não é mais a vítima do pensamento, você se tornou o analista dele.
Você tira todo o poder emocional e o transforma em um simples dado, um evento mental neutro. Essa técnica do cientista, diga-se de passagem, tem um fundamento neurocientífico muito sólido. Ao observar seus pensamentos sem julgamento, você ativa uma parte diferente do seu cérebro. Em vez de operar a partir do sistema límbico, a área emocional e reativa, onde a ansiedade e o medo nascem, você transfere a energia para o córtex pré-frontal. Essa é a parte executiva do seu cérebro, o CEO responsável pelo raciocínio, pela lógica e pela tomada de decisão consciente. É como se você mudasse o motorista do carro. Você tira o motorista apavorado e impulsivo do volante e coloca um piloto calmo e analítico no lugar. Portanto, cada vez que você pratica essa observação, você está literalmente fortalecendo as vias neurais do autocontrole. Você está treinando seu cérebro, da mesma forma que treina um músculo na academia. Para ser menos reativo e mais consciente, você está rolando o feed do Instagram e vê um amigo postando fotos de uma viagem incrível. Imediatamente, o pensamento surge: minha vida é um lixo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. O que a maioria faz? Se afunda nesse sentimento, se sente mal, fecha o aplicativo com raiva ou inveja. Agora, o que o cientista faz? Ele para e observa. Interessante, acabei de ter um pensamento de comparação e autodepreciação. Ele foi acionado pela foto de uma viagem. Esse é um padrão comum da minha mente quando exposta a esse tipo de estímulo. Viu a diferença? A dor não vem do pensamento em si, mas da sua identificação com ele. Ao rotulá-lo e analisá-lo friamente, você corta o combustível emocional. O pensamento pode até estar ali, mas ele não te domina mais. Ele se torna apenas ruído de fundo. A prática constante dessa técnica cria o que os especialistas chamam de consciência metacognitiva, que é, basicamente, a habilidade de pensar sobre o que você está pensando. Parece simples, mas é a habilidade mais importante para a saúde mental no século XXI. Por quê? Porque estamos sendo bombardeados por informações e estímulos projetados para sequestrar nossa atenção e gerar reações emocionais. As redes sociais, as notícias, a publicidade, tudo é desenhado para fazer sua mente reagir no piloto automático. Sem a capacidade de dar um passo atrás e observar seus próprios processos mentais, você se torna um fantoche nas mãos de algoritmos e interesses alheios. Você precisa treinar sua atenção o mais rápido possível, não apenas para se sentir melhor, mas para retomar sua soberania como indivíduo. É uma questão de liberdade pessoal. Mas isso não é só uma forma de reprimir ou ignorar meus problemas? Você pode perguntar. É uma pergunta justa, mas a resposta é não. Pelo contrário. Veja, quando você está afogado em um rio de pensamentos ansiosos, você não consegue ver a margem. Você está apenas lutando para não morrer. A técnica de observar seus pensamentos não é ignorar o rio, é construir uma ponte sobre ele. De cima da ponte, você pode olhar para a correnteza, entender seu fluxo, ver de onde ela vem e para onde vai. Você ganha perspectiva. Somente com essa perspectiva é que você pode tomar uma decisão inteligente. Esse pensamento é útil? Ele me ajuda a resolver o problema ou só me causa sofrimento? Se não é útil, eu escolho não dar minha energia a ele. Isso não é repressão, é discernimento. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e escolher conscientemente onde você quer chegar. Vamos ser práticos. Como você integra isso no seu dia a dia? Comece pequeno. Separe 5 minutos, apenas 5 pela manhã. Sente-se em silêncio e apenas observe o que sua mente faz. Não tente meditar, não tente esvaziar a mente, apenas observe. Os pensamentos vão surgir. Preciso responder aquele e-mail. O que vou fazer para o almoço? Estou fazendo isso certo? Sua única tarefa é rotulá-los. Um pensamento sobre trabalho. Ok, um sobre planejamento. Interessante, um pensamento de dúvida. Faça isso por 5 minutos. No começo, vai parecer estranho, talvez até frustrante, mas você está construindo um músculo, você está criando o hábito de ser o observador. Essa prática matinal é o seu laboratório, o seu campo de treinamento para o resto do dia, quando os pensamentos realmente desafiadores aparecerem. Com o tempo, você vai perceber uma mudança fundamental. A sua mente, que antes parecia um mercado barulhento e caótico, começará a se acalmar. Não porque os vendedores foram embora, mas porque você aprendeu a não dar atenção a todos os gritos. Você desenvolve um filtro interno. A voz da ansiedade pode até tentar te vender um cenário catastrófico, mas você simplesmente olha, reconhece, é só o vendedor do medo de novo, e continua andando. Essa é a verdadeira paz mental. Não é a ausência de pensamentos, mas a ausência de identificação com eles. É a liberdade de escolher em qual pensamento você vai investir sua preciosa energia e atenção. E essa escolha, meu amigo, é o que define a qualidade da sua vida,
a qualidade do seu trabalho e a qualidade dos seus relacionamentos. Lembra daquela analogia do carro super potente que você ganhou, mas não sabia dirigir? Aquele que vivia descontrolado na sua garagem? Pois bem, ao praticar a observação consciente, você finalmente encontra o manual de instruções. Cada vez que você usa a técnica do cientista, você está aprendendo a ligar o carro na hora certa, a acelerar com intenção e a frear quando necessário. Você começa a entender que o motor, seus pensamentos, não é seu inimigo. Ele é uma ferramenta poderosa, mas que precisa de um piloto habilidoso. Aos poucos, você deixa de ser o passageiro assustado no banco de trás e assume o seu lugar de direito, o assento do motorista. Você finalmente pega as chaves do carro mais incrível do mundo, a sua própria mente, e se prepara para dirigir sua vida na direção que você escolher. Portanto, a escolha é sua. Você pode continuar sendo um escravo dos seus pensamentos, vivendo em um estado de reação constante, sendo arrastado pelo caos de uma mente sem treinamento. Ou você pode tomar uma decisão, aqui e agora, de se tornar o mestre da sua própria casa mental. Comece hoje. Comece pequeno. Na próxima vez que um pensamento inútil surgir, não lute. Apenas observe. Diga: interessante, aí está você de novo. E sorria, porque você acabou de dar o primeiro passo para retomar o controle. Assuma o volante. A estrada para uma vida com mais paz, foco e liberdade está bem na sua frente. E a chave? Bom, a chave sempre esteve no seu bolso. Você só precisa decidir usá-la.